Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Progcast, o podcast do Progressão. Hoje a gente vai apresentar mais um episódio aqui com o professor Bruno. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou um dos professores de Biologia aqui do Colégio de Progressão. Ação! E aí, professor, o que você tem para contar pra gente sobre o seu período na faculdade e tudo mais? Bom, quando vocês me convidaram para participar desse programa, justamente sobre esse assunto, né, a vivência na universidade, eu fiquei pensando como que eu podia apresentar, né, para os ouvintes, como que foi toda essa experiência, né? Tanto a experiência na parte de conhecimento mesmo, como são as aulas na faculdade, mas acho que o que todo mundo quer ouvir aqui é aquela vida fora da universidade, né? A vida estudantil universitária mesmo. Começando pela graduação, ok? As aulas são muito diferentes, eu acho que foi um baque muito grande para mim. Eu era um excelente aluno de ensino médio e quando eu falo excelente é porque eu gostava muito de estudar, eu tinha aquela postura de sala de aula, de ouvir muito o professor, de levar muito a sério tudo aquilo que estava acontecendo. E imaginava que na faculdade eu ia simplesmente estender a mesma postura que eu tinha, a mesma dedicação que eu tinha, com certeza iria bastar. Sim. Mas eu descobri que não, na verdade, né? O conteúdo é muito mais denso, aquilo que você vê de uma forma super simplificada no ensino médio aparece aqui de forma complexa, com várias camadas de conhecimento, e isso é um grande desafio. As aulas em si. Mas é claro, ao mesmo tempo, você já está muito mais maduro, né? Então eu me recordo que lá com os meus 19 anos, não era exatamente a pessoa mais madura, mas pelo menos depois de estudar para o vestibular, eu aprendi a estudar. E aprendi a estudar justamente essas coisas que, eu tenho pouco tempo, eu tenho uma prova daqui a uma semana, uma matéria que eu não vi direito, mas eu tenho que passar. E assim, você aprender a selecionar o conteúdo de forma correta, utilizar os seus pontos fortes na hora de estudo, foi algo que o meu ensino médio me ajudou muito nesse momento inicial da faculdade. Sim. E acho que a parte melhor, porque fica parecendo que é um pesadelo, né, Bruno? Pelo amor de Deus, eu já não aguento as aulas de 50 minutos do ensino médio. Como que vai ser aulas de 4 horas na faculdade? É desafiador. Porém, dependendo do curso que você escolhe, e essa foi uma vantagem da minha área, né, do curso de Ciências Biológicas, é porque eu tinha muita aula em campo. Então eu me recordo de uma passagem, né, que eu não, assim como boa parte dos alunos de ensino médio, eu detestava botânica. Não gostava, tinha dificuldade, achava aquilo muito distante. Realmente era um assunto de biologia que eu tinha ali um certo, uma ojeriza, vamos dizer assim. Só que quando chegou na faculdade, eu entrei para estudar genética. O meu objetivo inicial era ser geneticista. E quando eu cheguei na faculdade, as aulas de genética eram muito enfadonhas. Tudo no laboratório, coisa que eu não via, não enxergava direito e o meu interesse diminuiu. E as aulas de botânica, boa parte delas eram aulas em campo, né? Então a gente ia para o bioma Cerrado, a gente ia para o bioma Mata Atlântica e aprendia tudo lá. E isso me fez mudar muito a minha perspectiva de aprender, né? Inclusive começar a gostar de uma área que eu entendi que eu só não gostava porque aquilo não fazia parte direito da minha vida. No momento que eu estava lá no meio do mato, perdido, essa é uma história que eu posso contar depois, perdido no meio do cerrado, eu descobri que o importante era a prática. Isso o curso de Ciências Biológicas ofereceu uma série de vezes. Colegas que fizeram outros cursos de exatas, de humanidades, eles ficavam até com um pouco de inveja, não vou mentir não, porque eu sempre estava na praia, ou estava lá em Floripa, ou estava no Amazonas, ou estava no Pantanal, e assim, eu fiz uma faculdade pública, né? Eu me formei na Unesp de Botucatu, então eu ainda não pagava nada dessas viagens e podia aproveitar bem nessa parte de você adquirir conhecimento, não através só de aula, aquelas aulas presenciais, mas principalmente aulas práticas. Sim. E o que te motivou a escolher biologia e genética como estudo? Vixe, Mário, o que me motivou? Nossa, olha, eu era um aluno que, como boa parte dos alunos de ensino médio, pensava em fazer medicina, né? Era o meu único objetivo, eu só me via fazendo aquilo. E quando eu fiz um ano de cursinho, eu pude repensar, eu já estava fora daquela loucura de escola, eu estava naquele limbo chamado de cursinho, que você não está ainda em nenhum curso especificamente. E nesse momento, né, esse um ano meio que sabático, eu fiquei repensando quais eram as minhas grandes motivações. E naquela época, o Projeto Genoma, que para quem não conhece agora, as pessoas mais novas talvez não se recordem, talvez não tenham lido ainda, mas foi um momento onde nós mapeamos todos os genes do ser humano. E o tipo de conhecimento, que a gente adquiriu com isso vai permitir novas biotecnologias, né? E isso vai mudar completamente o rumo da humanidade. Eu me interessei muito por isso e procurei qual era o curso que eu poderia trabalhar com genética. Foi aí que eu cheguei lá em Ciências Biológicas, né? E naquela época não tinha internet direito, então era um manual, né? Um manual com um monte de curso, ficava lendo uma lista atrás do outro e acabei escolhendo meu curso assim. Sim, bacana. E, no geral, como que foi a sua vida ali na universidade e tudo mais?
Essa parte é realmente um capítulo extra, né? É toda a vivência universitária. Sim. Confesso que essa era uma das minhas grandes ansiedades quando eu era aluno de ensino médio. Pensar, cara, e aí, né? Eu vou sair de casa, uau, finalmente eu vou sair de casa, vou poder morar sozinho, ou vou morar com pessoas que vão ser meus colegas, sei lá, né? Era um universo que eu tinha para desbravar. Sim. E eu optei, lá onde eu fiz faculdade em Botucatu, optei por morar em república, né? Tem várias possibilidades, o pessoal pode morar sozinho, quem tá com uma dificuldade financeira pode, né, utilizar a moradia estudantil, não são todas as faculdades que tem, mas pelo menos a Unesp de Botucatu oferecia isso, e eu optei em morar em república. E assim... foi ótimo, foi maravilhoso morar em república. Foi uma experiência maluca em vários sentidos, mas ela me ajudou a me desenvolver em áreas que eu precisava, assim, né? Enquanto essa jornada nossa como seres humanos, né? A gente precisa passar por alguns momentos. E acho que o principal de morar numa república, e a minha república era mista, então tinha meninos e meninas, era aprender a respeitar, tolerar e principalmente conviver com diversidade. Que é, gente, a temática do universo. O universo é diversificado, né? Antes fosse só os seres humanos fossem diversificados. Não, a vida inteira, o universo inteiro tem essa característica. E quando a gente está no ambiente da nossa família, a gente vive muito numa bolha, assim, né? Os papos são basicamente os mesmos, as análises são sempre sobre o mesmo ponto de vista, a mesma perspectiva. E morar com pessoas diferentes, cada um de um lado, cada um teve o seu caminho para chegar lá na universidade. Isso era enriquecedor. Então eu aprendi muito a conviver com isso, né? Com pessoas que não pensavam como eu, mas não tem problema. Né? Isso acontece mesmo, você tem que ter uma postura mais, como posso dizer, mais amigável, né? Uma postura mais leve, mesmo nesses casos. Sim. Mas também tinha a parte da bagunça, e isso era muito legal, né? Sei lá, provavelmente vários de vocês já devem ter visto aqueles filmes americanos, acho que a gente tem um pouco menos, na minha época de adolescente tinha muito, tipo American Pie, que narra, né, essa vida universitária também como se fosse uma maluquice. E assim, gente, calma, não é daquele jeito, mas era bacana, por exemplo, poder fazer uma festa dentro de casa. Então aquilo que você sonha, saca quando seus pais viajam, assim, nossa, que maneiro, imagina trazer todos os meus amigos para fazer uma festinha aqui. Isso era o nossa quinta-feira durante a faculdade, né? A gente sempre fazia uma festinha na República, é diferente, né, de você estar ali num local, sei lá, numa balada, né? É muito diferente, o clima é outro, acho que as pessoas conversam muito mais, tem muito mais interação. Então, no fim das contas, acho que a gente procura entretenimentos muito com outras pessoas para se relacionar. E esse tipo de relacionamento humano eu tive muito na fase de República. E tem mais uma coisa, porque assim, não tem papai, não tem mamãe, então tem que pagar boleto, certo? Tem que separar as contas, tinha que fazer o cardápio do que a gente ia comer, tinha toda essa parte, né? E o legal é que a gente era, assim, super autônomo, a gente se dividia em grupos, pelo menos na minha república, e cada grupo ficava responsável por uma parte. Então tinha o pessoal que pegava o dinheiro para pagar o aluguel, tinha o pessoal que fazia o cardápio para depois ir no mercado, era tudo muito dividido e mesmo um bando de adolescente que estava aprendendo a ser gente ainda, a gente conseguia se virar. Pelo menos tô vivo, tô aqui, tô legal. Então vocês se desenvolveram assim socialmente e com diálogo e organização, tudo isso? Tive, né? Era isso ou você ter, assim, a qualidade de vida cair muito, né? Porque agora não tem ninguém para te amparar. Então é tudo por você. Então nessa hora, um pouco por necessidade, mas acho que também é legal essa questão de você perceber que cada dia que passa, você está mais independente. Isso acabava sendo um grande motivador para superar tudo aquilo que vivi na faculdade. Até porque, antes de passar esse tema, queria falar um pouquinho sobre trote, né? O local onde eu fiz faculdade tinha muito trote, mas tinha muito trote mesmo. Eu vivo contando algumas historinhas para os alunos, eles querem morrer. Mas assim, acho que trote, acima de tudo, ele é uma brincadeira. Acho que principalmente hoje, que a gente tem mais referência do que eu tinha 10 anos, 15 anos atrás, quando eu estava no começo da minha graduação, é que é uma brincadeira. No sentido de que se você não se sente à vontade, você tem todo o direito de não fazer e não se sentir mal por isso, certo? Não é toda a graduação que tem exatamente esse tipo de acontecimento, mas a minha teve. A gente pode até um dia até gravar algum programa só para falar de trote na faculdade. Com certeza a gente pode providenciar. Legal. E, no geral, tinha atividades extracurriculares, essas coisas? Olha, esse outro lado, essas atividades extracurriculares, não vou mentir, apesar de gostar do que eu aprendia nas minhas aulas, apesar de amar a vida que eu tinha de voltar para casa e estar morando numa república, estar sempre ali com os meus colegas, talvez a parte mais importante mesmo, e olha, eu digo isso hoje, que já estou no mercado de trabalho faz alguns anos, o que mais fez diferença, não foi nada do que eu falei, foi justamente essas atividades extracurriculares.
Então, por exemplo, eu sempre entendi que por fazer uma faculdade pública, eu tinha uma dívida, certo? Uma dívida porque todo mundo estava pagando a minha faculdade. Todo mundo, todas as pessoas, faculdade pública. Então, tem que ter algum retorno, né? A faculdade pública, ela tem que ajudar a sociedade a melhorar como um todo. E foi nesse pensamento que, por exemplo, eu fui dar aula no cursinho comunitário da Unesp, né? O cursinho comunitário da Unesp era legal porque assim, era uma iniciativa dos próprios alunos para alunos carentes que não tinham condições de estudar no cursinho para fazer uma faculdade pública. E eu comecei a dar aula lá, dei aula de geografia, dei aula de história, dei aula de física, até que um dia sobrou uma aulinha de biologia para eu poder aprender um pouquinho também esse conteúdo, né, como dar aula de biologia, e isso mudou um pouquinho a minha perspectiva, porque eu entrei para fazer uma coisa na faculdade, dei uma desiludida com a área que eu pensei inicialmente. Sim. Encontrei outras coisas que eu gostava, mas o que mais me fazia meu olho brilhar, às vezes a melhor hora do meu dia, era a hora que eu ia lá para a escola, para o cursinho comunitário, dar aula para aquelas pessoas que, se não fossem por esse tipo de atividade, talvez não tivessem chance de fazer uma universidade. Sim. E assim, esse é o cursinho comunitário. Fora isso, tem a questão da participação política nos centros acadêmicos. Se você tem mais um viés mais empreendedor, tem as empresas júniores que são incubadoras de empresa, então você já pode começar uma empresa na faculdade. Ah, não, eu tenho outro perfil, eu curto essa coisa de empreender, mas eu quero, sei lá, administrar, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer festa. Pô, participei de uma atlética. A atlética tem todo esse rol, não só de organizar jogos, mas também de organizar eventos. Uhum. Então, a faculdade, ela oferece diversos espaços para que você desenvolva habilidades. E o legal é descobrir que, às vezes, você tem uma habilidade ou as suas habilidades são muito melhores do que você imaginava. Só que você só vai ter certeza disso quando você pôr a mão na massa. E as atividades extracurriculares nesse sentido ajudavam muitos alunos a não só estudar, não só ir em festa, mas se comprometer com outras coisas. Sim, é muito bacana esse pensamento, porque afinal não é cada um que pensa dessa forma. Não são todos, né, que pensam dessa forma. Mas, e agora, por último, para encerrar, o que você tem para falar sobre vestibular? Para quem está se preparando agora, quem está muito preocupado. Vestibular, uma dica só, uma coisa que eu queria que vocês pensassem, e eu pensava isso nessa idade, né? Cara, tem um monte de gente que tira a carta de carro, não é? E tem muita gente que é assim, né? Pelo amor de Deus, não dá pra saber como que conseguiu tirar a carta de carro e mesmo assim tá aí dirigindo. Acho que é a mesma coisa pro vestibular. É algo que várias pessoas já passaram. E você que ainda não passou, fica com aquela sensação de que isso não é pra você, que você nunca vai conseguir. Vai, se você tiver calma, se você aproveitar bem o seu ensino médio, aproveitar bem suas aulas, ouvir mais o que os professores falam em relação à sua postura, em relação ao aprendizado, apesar de ser algo desafiador, a jornada se torna mais tranquila, porque o conhecimento, gente, não serve só para passar na prova, o conhecimento serve para ser aplicado na vida. Só para finalizar, por exemplo, a gente aprende um conteúdo do ensino médio chamado de vírus. E nem pouco tempo atrás, aliás, a gente passou por uma pandemia que envolvia justamente vírus. E ainda na escola a gente aprende que vírus é um organismo que não tem metabolismo próprio. Ou seja, não tem remédio que mate esse tipo de organismo. Se você lembrava de algo que você aprendeu no ensino médio, talvez você teria evitado alguns tratamentos sugeridos durante a pandemia. Então assim, isso é só uma pequena fração de como o conhecimento ele é útil para vestibular, extremamente, mas mais ainda para a vida. Então tá bom. Por hoje é só. Muito obrigado pela participação. Queria agradecer a todos que assistiram. E fiquem atentos para os próximos episódios. E por hoje é só. Valeu, galera!